Para quem não pôde estar aqui ontem à noite, né? Pastor Roberto Coelho é o pastor da videira do Recife, supervisor do estado de Pernambuco, das nossas videiras ali, e meu amigo, que eu amo ele demais, admiro ele sabe disso. Estou muito feliz de estar aqui com ele, trocando figurinhas, sendo abençoado pela vida dele. Ontem ele ministrou uma palavra poderosa para nós. Se você não assistiu, amanhã já vai estar todas as palavras aí, no máximo na terça-feira lá no canal do YouTube da igreja. Então você pode acompanhar, você pode assistir de novo. E eu até recomendo você, assista de novo, né? Você que participou da conferência, ouça de novo as pregações, porque tem sido muito, muito poderoso aquilo que o Senhor está fazendo entre nós. Amém? Então eu queria que você abrisse teu coração, honrasse o profeta no caráter do profeta, para receber o galardão do profeta, no nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos orar por ele aqui. Levanta sua mão para cá, vamos abençoar a vida do pastor Roberto. Senhor, eu quero te agradecer pela presença do pastor Roberto aqui conosco. Eu quero te agradecer pela vida dele, a casa dele, a sua esposa, as suas filhas, a nossa igreja, Senhor, ali no Recife, todas as igrejas do estado de Pernambuco. Declaramos que vai crescer, vai multiplicar, vai avançar. Deus, aquilo que o Senhor vai fazer vai ser poderoso naquele estado, Pai. Eu oro para que o Senhor venha dar para ele palavras espirituais, que possam traduzir as verdades do Espírito para nós nessa noite, no nome de Jesus. Usa ele, Senhor, e nós como igreja abrimos o coração para o Senhor, nesse encerramento de conferência, de dias de pregações. Cremos que o Senhor ainda tem algo para falar conosco nessa hora, no nome de Jesus, amém, aleluia, amém, glória a Deus. Amém, amém, obrigado. Tá. Aleluia, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Que alegria estar aqui com os irmãos mais uma vez, me sinto muito honrado, me sinto em casa, amém? Esse é um dos lugares que eu gosto de vir, né? Eu prego em muitos lugares, mas não são todos os lugares que eu gosto muito, não. Falo para você, na presença de Deus, né? Então tem lugares que eu gosto, né? Que eu me sinto assim, mais à vontade, como se fosse pregando em Recife, né? E obviamente eu não vou te falar os lugares que eu não gosto, mas daqui eu gosto. Amém? É verdade, né? Não existe esse conceito que as pessoas às vezes têm, não, tudo é igreja é tudo igual, no sentido de tudo da mesma forma, a mesma coisa, não. Tem lugares que você se sente em casa, amém? E isso, na verdade, é o coração do Senhor também. Porque quem são os vencedores, né? Quando ele estava ministrando aqui sobre arrebatamento, né? Os vencedores são justamente essa casa onde o Senhor se sente à vontade, entende? Porque você é casa de Deus, amém? Então tem casa que o Senhor se sente à vontade, se sente em casa de fato, mas tem casa que o Senhor não fica confortável. Esses não são os vencedores, mas nós somos vencedores, amém? Esse é o nosso encargo, amém? Alguém pode dizer amém? Amém. Aleluia. Bem, eu quero compartilhar com você uma palavra hoje que na verdade foi uma descoberta que o Senhor me permitiu ter nos momentos mais difíceis da minha vida, especialmente lá em Recife, até porque os momentos mais difíceis da minha vida foram em Recife, né? Eu sou natural de Goiás, né? De Goiânia, minha conversão foi lá na videira mesmo, e o pastor Luísio fez todas as coisas na minha vida, ele me batizou, ele me casou, ele me ordenou, então é a vida inteira dedicada, né? E eu quero primeiro ler um texto com você da palavra do Senhor, em Mateus capítulo 11, no verso 28. Existem palavras, ministrações, que às vezes têm um efeito provisório, é para uma necessidade momentânea da sua vida. Mas eu acredito que existem outras ministrações, outras palavras, que são como se fosse, sabe, um recurso que você precisa garantir de maneira permanente na sua jornada, na sua história nesse mundo, amém? E eu quero falar algo sobre isso, amém? Em Mateus 11, 28, nós vamos ler aqui do verso 28 até o verso 30, está escrito: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração,
e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Então, mais uma vez, né, vamos orar, sentado como você está, curva a sua cabeça, amém? Feche seus olhos e peça para que o Senhor possa falar com você, amém? Fala para o Senhor: Senhor, eu estou aqui para receber uma palavra tua, para ouvir do Senhor. Fala para o Senhor: Senhor, eu não quero sabedoria humana, eu quero sabedoria do céu, eu quero receber de ti. Que a minha vida seja transformada por contemplar a beleza da tua santidade, da tua glória, da tua presença viva. Pai, no nome de Jesus, nós evocamos o teu nome mais uma vez, ó Deus, como irmãos, como igreja, ó Pai, nesta conferência, neste domingo, ó Pai, porque nós estamos reunidos ao nome do Senhor. Ó Pai, nós pedimos para que o teu Santo Espírito, ó Deus, possa derramar luz da parte do Senhor, para que haja revelação no pleno entendimento e conhecimento da tua palavra, que tem o poder, ó Deus, de nos restaurar, de nos mudar, de nos curar, de nos libertar. Ó Pai, em nome de Jesus, vem, Senhor, e faz isso pela tua graça, ó Deus, confiados na obra consumada, que com ousadia e intrepidez nos achegamos a ti e pedimos por isso. Ó Pai, toca-nos, marca-nos nessa noite, em o nome de Jesus. E todos digam amém. Amém, amém, amém. Aleluia. Veja, meus irmãos, existem aspectos das promessas e dos dons de Deus, alguns aspectos, que por vezes têm a aparência de algo superficial, não parece algo profundo, não parece algo tão relevante, não parece algo tão fundamental. Então, algumas promessas e alguns dons prometidos pelo Senhor na palavra para nós. Então, nós meio que categorizamos as coisas. Não, isso aqui é pouco necessário. Não, isso aqui é extremamente necessário. Só que estas promessas, né, que parecem ser algo superficial e até mesmo pouco desejado, normalmente, elas têm certa beleza poética quando citada. Sabe, tem uma certa beleza de você ouvir. Então, tem trechos da palavra de Deus que são lindos, não é? Você vai lendo e fala: rapaz, isso aqui é belo, é bonito, né? Esse conceito, a maneira que o Senhor está falando aqui. Só que qual que é o problema? É que justamente nesses trechos da palavra, às vezes a primeira ideia que você tem é o seguinte: fala, não, isso aqui foi escrito só para eu ter essa sensação da beleza poética, agradável a mim. E você acaba desprezando promessas poderosíssimas da parte de Deus, justamente em trechos assim. Então, são textos da palavra que parece que pertencem apenas a um aspecto somente poético do Evangelho da Graça. Parece que tem pouco aspecto prático, que nós queremos ter a aplicação dessas verdades nas nossas vidas. Eu não condeno você, não digo que você está errado. Então, às vezes você ouve trechos da palavra de Deus e às vezes você fica se perguntando, fala: Senhor, tá bom, mas como que isso vai resolver o meu problema? Eu me lembro no início da pandemia, até o início da pandemia, eu fazia Uber para complementar a renda lá de casa. Começou a pandemia, pensei comigo, falei: gente, não posso fazer mais, porque não sabia do que se tratava esse vírus. Eu não posso buscar o vírus lá fora e trazer para dentro de casa. E aí, eu fui orar ao Senhor, falei: Senhor, o Senhor está vendo, eu estou precisando, né, desse recurso, desse dinheiro. Né? Então, eu lembro que era o valor de R$ 1.200, que era um valor que eu contava, que complementava as minhas necessidades, da minha família, da minha casa. Enfim, e aí eu fui orar, falei: Senhor, como é que eu vou fazer? Não posso fazer mais Uber, o Senhor precisa trazer a provisão de alguma outra forma. Falei: Senhor, o que eu faço? Aí o Senhor foi me responder com uma pergunta, né, o que é próprio, né, do Senhor, né, desde o Éden, né, quando Adão e Eva, né, pecaram, ou Eva e Adão, né, pecaram, o Senhor chegou com uma pergunta: onde estás? Né? E aí quando eu falei para o Senhor, perguntei para o Senhor me perguntou de volta, senti o Senhor me perguntando: o que eu te chamei para fazer? A primeira coisa que eu pensei foi: Uber que não é, esse não é um chamado de Deus, não, certeza que não é, é só para pagar despesa, né? Imagina, qual que é o seu chamado? Fazer Uber? Não, se alguém te falar isso, ajuda ele, está sofrendo, está equivocado, não está fácil para ele, quando ele chega a esse ponto. E aí,
eu falei, ousadamente, né? Falei para o Senhor, Senhor, não, já sei. Eu fui chamado para pregar o Evangelho da Graça. Aí eu senti assim que o Senhor, né, concordou comigo. Só que aí depois desse momento, né, que eu vi assim, falei, não, fui chamado para pregar o Evangelho da Graça. Eu sou pregador da Nova Aliança. Aí em seguida isso, rapidamente eu vim para essa história do aspecto prático. Eu falei, Senhor, beleza, estou entendendo. Então, parei de fazer Uber, perguntei o que eu faço agora. O Senhor me perguntou o que eu fui chamado. Eu disse que eu sou chamado para pregar o Evangelho. Ótimo, mas como isso vai virar reais, né? Como é que isso vai virar dinheiro? Que eu não entendi essa parte, né? Me explica esse aspecto prático, porque eu estou precisando de dinheiro, o senhor sabe, né? E não tinha muito tempo, né? Tinha algum tempo, né? Alguns meses, acho que não chegou a um ano que eu estava fazendo Uber, e as contas estavam começando a dar certo, sabe? Eu estava tão feliz, falei, que coisa boa, estou conseguindo pagar tudo direitinho, coisa, né, agradável isso, né? Todo pai de família sabe o que eu estou falando, né? Porque antes era passando um mês e olhando por de trás ainda, que não terminou, né? As contas do mês passado e já começou outro, né? E aí eu falei, Senhor, como que isso vai virar dinheiro na minha conta? Como que? Eu não entendi. E o Senhor, ele não me respondeu na hora, sabe? Que eu perguntei, não senti mais nada. Eu falei, gente, por que o Senhor não fala comigo? O que tem que fazer? Mas enfim, acabou que foi a partir desse momento, né, que eu fui para a internet, eu faço lives diárias, assim como o pastor Renato, né? A minha mais cedo, dá para você ouvir a mim e depois ouvir a dele. E ai de você ouvir a mim e não ouvir a dele, viu? É pecado, você congrega aqui, você tem que priorizar a dele. Mas a minha começa às 6h45 e vai até 7h15, assim, esse é o horário oficial. Mas acaba passando um pouquinho, né? Mas eu vou conseguir fazer uma live de meia hora, eu creio. Alguém diga amém comigo? Só que não é uma pregação de meia hora hoje, tá bom? Só para te avisar, que às vezes você cria expectativa, né? Mas vamos lá. E aí, eu compartilho, né? A gente tem um breve momento de oração, coisa de 2, 3 minutos no máximo. E essa live, o propósito dela é ajudar os irmãos a lerem a Bíblia toda em um ano. Então, se você ler 5 capítulos da Bíblia por dia, de segunda a quinta, e 6 na sexta, não lendo sábado e domingo, inclusive, tá? Então, 6 na sexta, você consegue ler a Bíblia, né, antes do final da primeira quinzena de dezembro. Né? Nós começamos isso na semana passada, em fevereiro, para você ter uma ideia. E aí, eu não leio a Bíblia para os irmãos, eu apenas vou para cada capítulo e mostro algum aspecto da graça revelada em todos os capítulos da Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Então eu faço isso só para causar fome nos irmãos, que os irmãos vão ouvir aquilo e falar, gente, nesse capítulo tem isso, então eu vou ler esse capítulo, aí ler o capítulo inteiro, entende? Então a ideia é só de provocar fome e sede nos irmãos. Então se você quiser acompanhar, as da semana passada estão gravadas. Se você não começou a ler a Bíblia ainda nesse ano, ainda dá tempo, né? Porque em relação ao que passou, né, não é difícil de você atualizar. E essa coisa de não ler no final de semana também facilita, porque os irmãos têm o prazo para recuperar o que passou, o que falhou nos dias anteriores, né? Então não conseguiu acompanhar, e sábado e domingo, vamos lá, vamos recuperar esse negócio aqui, amém? Então, se você quiser. E aí o que acontece? E aí quando eu comecei a pregar, pessoas começaram a me procurar. E embora eu não soubesse a resposta que o Senhor tinha para mim, como que Ele iria fazer isso que eu tenho como chamado virar reais na minha conta, o Senhor me trouxe paz naquela época. O Senhor me trouxe um verdadeiro alívio. Irmãos, eu descansei no Senhor. Eu falei, gente, que sabe de uma coisa? Eu não vou ficar preocupado com isso. Eu vou confiar que o Senhor está cuidando de mim e da minha casa. E aí, irmãos, no primeiro mês que eu fiquei sem fazer Uber, eu ganhei exatamente R$ 1.200 de oferta de irmãos que não são da videira, que eu nem sei como é que eles chegaram nessa tal dessa live, mas que foram tão abençoados por esse compartilhamento, que falaram, pastor, eu quero te ajudar, eu quero participar, né? Como é que faz para mandar uma oferta aí para o senhor aí, para você, para sua família? Isso, no caso, nesse primeiro mês, foram 2 irmãs, eu estou falando, nem são da videira, e cada uma mandou R$600, aí deu R$1.200, e desde então, sabe, isso continuou acontecendo, graças a Deus, continua acontecendo, e eu recebo em média de oferta de gente que me acompanha pela internet, R$2.000, em média. Então, tiveram um mês que passou dos 3.000, né? Eu estou esperando isso se repetir, o Senhor sabe, Senhor, seria bom acontecer mais uma vez.
Eu gostei daquela experiência. Mas eu estou contando essa história para você, apenas para ilustrar, que às vezes aquilo que você pensa que é justamente a sua necessidade, não é realmente o que você precisa. E você vai descobrir isso quando você compreender a respeito de trechos da palavra de Deus, onde você tem uma promessa, um dom que está lá naquele texto, só que por causa da beleza daquele texto, porque você lê esse texto, ele tem uma aparência mais poética do que qualquer outra coisa, parece que você não percebe o aspecto prático disso. Porque qual que é o ponto? O ponto é o seguinte, é muito simples. A pessoa está endividada, se alguém perguntar para ele, está endividado, fala, você precisa de quê? Vai falar, dinheiro. Oxi, é o que, rapaz? Né? Como diz lá em Pernambuco. Porque o pessoal lá fala assim, é o que, rapaz? É o que, menino? Então, né, você está enfermo, é uma doença, sabe, que te incomoda muito, que traz limitações e tudo. O que você precisa? Você fala, não, eu preciso de cura. Você está com um casamento ruim, sabe, conturbado, cheio de confusões, né? Já estão falando sobre divórcio. O que você precisa? Restauração do casamento. Você é um líder de célula. Toda semana se ora pelas cadeiras vazias, porque as pessoas não vão. Algum líder de célula fez isso já? Ai, irmão, eu fiz isso demais lá em Goiânia, numa época. Meu Deus do céu, as cadeiras é tudo dura de coração, nunca se quebranta, sabe? Porque acontece nada, fica a mesma coisa, elas ficam lá estáticas, não falam, não participam, né? Tudo dura de coração, a tal da cadeira. Então veja, o que um líder de célula precisa numa situação dessa? Não, eu preciso de pessoas na minha célula. Porque o que me dá angústia, ansiedade, preocupação, peso, é a falta das pessoas na célula, é a falta do bom casamento, é a falta do dinheiro para pagar as contas, é a falta da enfermidade. Então Deus, é isso que eu preciso. E aí nós ficamos por esse caminho. Mas mesmo essas promessas poeticamente belas, então no primeiro olhar, parece que tem pouco aspecto prático. E inclusive, quando certos dons da graça parecem agradáveis aos nossos ouvidos, que a gente ouve e acha bom, é agradável aquilo, mas sem aparente poder, nas circunstâncias da nossa atribulada existência nesse mundo caído, que está sendo entesourado para o dia do juízo, conforme Pedro disse, que esse mundo está sendo entesourado para o dia do juízo. Às vezes tem irmãos que têm toda a expectativa na vida desse mundo, né? Alguns até na política, né? Como se isso fosse revolucionário e fosse transformar a sua vida. Então veja, quando parece bonito, mas quando parece que não tem valor prático, nas muitas dificuldades que nós temos, nós acabamos desprezando relevantes, importantíssimos dons gratuitos do céu, que vão realmente te suprir, não importa qual seja a sua necessidade. Então quero falar com você sobre isso, sobre algo que talvez você nunca percebeu, e que você vai descobrir que é justamente a solução para esse momento tão difícil que você tem enfrentado, em alguma ou em algumas áreas da sua vida. A grande questão é a seguinte: será que somos nós, ouça com atenção, será que somos nós que devemos selecionar as melhores promessas da palavra de Deus para nós? Como se fosse um menu de restaurante, né? Você chega lá no cardápio, né? Você pega e fala, essa promessa aqui é boa, promessa de prosperidade, ou glória, né? Eu vou ficar rico, amém? E fique mesmo, mas não esqueça da igreja, amém, irmãos? E você que já está, lembra também, amém? Foi menor, né? Os irmãos, amém? Agora melhorou, né? Então vamos lá. Então, será que somos nós que temos que escolher as melhores promessas da Bíblia? Será que somos nós que podemos ter o critério, somos os mais sábios, né? Para poder dizer, não, Senhor, das tuas promessas, essas são as melhores para mim. Essas outras que o Senhor prometeu, sinto muito, mas não vou considerar. Meu Deus, que absurdo. É uma loucura isso, não é verdade?
Então, para ilustrar, só para você entender, por exemplo, quantos aqui são pais, né? Então, pai e mãe, deixa eu ver, ótimo. Então, como que aconteceu na sua casa quando os filhos chegaram? E aqui, né, abrindo parênteses aqui, eu vou ajudar alguns pais, né, de primeira viagem, né, pai e mãe, né. Então, uma coisa que eu tive muito clara, né, graças a Deus, que eu falei com a minha esposa, assim que as nossas filhas, né, chegaram, quando elas nasceram, eu falei para ela, para minha esposa, falei, olha, o nome da minha esposa é Ludmila, falei para ela, olha, querida, as meninas estão chegando na nossa casa. Na nossa casa, nós já estávamos. Elas chegaram depois. Então, elas é que devem se adaptar à casa. Não é a casa que vai se adaptar a elas, porque elas chegaram depois. Simples assim, entende? Porque qual que é o problema de muitas famílias? É que quando os filhos chegam, os filhos se tornam o centro das atenções. E os filhos começam a governar a casa, determinando o que quer e como quer. E ai do pai e da mãe não concordar com o filhinho, queridinho, porque senão vai fazer beicinho, biquinho e vai chorar. E só vou contar um detalhe aqui para os pais e mães de primeira viagem. Olha, eu nunca ouvi falar, eu acho que não aconteceu realmente, de uma criança morrer de chorar, sabe? Deixa eu chorar. Ih, já deixei minhas filhas chorando horas assim. O que aconteceu no final? Dormiu. Olha que coisa boa. Então, se você não tem paciência de ouvir choro, compra aquele tampão de ouvido, alguma coisa e tudo, e fica na paz do Senhor, liga um louvor, aleluia, deixa chorar. Então veja, e as minhas filhas sabem disso, à medida que elas foram crescendo, eu conscientizei elas disso, porque aí vem a fase, né, da adolescência, né, e aí começam os direitos, né, e tal, mas não sei o quê, o meu quarto, e meu aquilo, meu, tudo meu, né, falei, tá certo. Então, avalie comigo, não é por uma questão de sensatez mínima, não vou nem te dizer de sabedoria espiritual, é sabedoria natural mesmo, porque isso é fácil de entender. O que você acha? Quem que você acha que tem a opinião mais sábia, que pode fazer as melhores escolhas dentro de uma família? Os pais ou os filhos? Os pais ou os filhos? Os pais, é claro. Então veja, nós temos a palavra do Pai aqui, a palavra do Criador, daquele que nos chamou. Então, se promessas ou dons especiais Ele colocou aqui como necessários para nós, como aquilo que é a resposta, que é a solução, confie na opinião do Senhor. Embora você veja e talvez não concorde, fala, não, acho que era melhor isso aqui, mas Ele está dizendo que é, então confie. Amém? Até porque você chegou depois, Ele já estava, Ele sempre esteve, você que tem que se adaptar a Ele. Você está me entendendo? Você chegou na casa depois. Eu me lembro uma vez, ocasião, lá em casa, espero que não escandalize ninguém com essa história, né? Também nessa época do politicamente correto, né? E aí, estava lá em casa num dia de folga, a porta do quarto das minhas filhas estava entreaberta, e quando estava fechado, né? Eu respeito a privacidade das minhas filhas, né? No sentido, né, de se vestir, todos esses detalhes, né? Mas estava entreaberta, então posso entrar, não estava fechado, porque elas sabem disso, quando vai trocar de roupa, qualquer coisa, fecha a porta, aí ninguém entra. E aí, estava assim, entreaberta, me deu uma vontade de dar como se fosse assim, entrar de uma vez e brincar com ela, fazer uma brincadeira. Foi, oi, que negócio assim, né, de pai meio bobo assim, igual eu, né. Para que isso? Não sei, mas me deu vontade. Aí eu entrei assim de uma vez e tudo, aí a minha filha mais nova riu, né, achou engraçado e tudo. Eu falei, né, meu Deus do céu, eu falei da mais nova e até a mais velha agora, né, não era para ter falado qual que, né, se irritou, mas agora eu falei, então pronto, depois edita essa parte aí, brincadeira. Aí a mais velha surtou comigo, se levantou assim numa posição, papai, por que o senhor fez isso, e não sei o quê, parará, e no meio do argumento dela lá, ela chegou no ponto do argumento dela, que era o seguinte, porque este é o meu quarto. Foi seu quarto? Foi, eu entendi, porque eu percebi, não sei se você já viu já, a serpente ela faz um barulhozinho quando ela age, né, o chocalho, negócio. Eu escutei, falei, rapaz, a serpente manifestou agora, eu preciso, né, tem que esmagar a cabeça da serpente, para matar ela. Aí eu falei, não,
ótimo, entendi. Você quer falar alguma coisa? Eu falei, não, já falei. Foi ótimo. Eu falei, minha filha, falei para a mais nova, vai lá e chama a sua mãe, que nós vamos ter uma reunião em família aqui agora, muito importante. Aí chegou minha esposa, já toda apreensiva, porque ela me conhece, né? Sabe que eu não sou gente boa, né? E aí, ela falou, meu Deus, lá vem, o que essas meninas aprontaram? Não acredito. Ai, que ela já pegou ali, tensa. Falei, ótimo, então reunião em família. Falei para minha filha mais velha, falei, filha, é o seguinte, explica uma coisa aqui que talvez você não entendeu, mas agora você vai entender, eu não tenho dúvida nenhuma que você jamais vai esquecer dessa conversa. Aí ela já regalou os olhos, já. Falei, ixi, lá vem, né? Falei, minha filha, antes de mais nada, esse quarto aqui não é seu, esse quarto é meu, porque a casa toda é minha, eu que pago as contas aqui, o seu quarto é meu, o meu quarto é meu, o seu banheiro é meu também, tudo aqui é meu, você não tem nada aqui. Mas como você é minha filha e eu te amo, eu permito você usar esse quarto e deixo você falar que é seu. Mas na verdade não é. Eu falei, então, preste muita atenção no que eu vou dizer para você. Nunca mais você vai levantar a voz como você levantou para mim, para ter este posicionamento, achando que é dono de alguma coisa. Eu falei, inclusive, você é minha filha, eu tenho autoridade sobre você. E quando você casar, vai ser o seu marido que vai ocupar esse seu lugar. Então, no final das contas, sempre você vai ser de alguém. Então, já para ficar tudo em paz, já ajudando meu futuro genro. É porque ele existe, ele não vai nascer, né? Minhas filhas, a mais velha tem 14, a outra tem 12. Eu já oro por ele, falei, Senhor, onde está ele, né? Abençoa ele. Aí eu falei para ela, minha filha, por último, falei para ela, só mais uma vez, que você tivesse comportamento comigo, e aí eu chamei sua mãe aqui para ser testemunha, que sua mãe me conhece há muito tempo, ela sabe, e você me conhece há menos tempo, poucos anos. Se acontecer só mais uma vez, eu arranco a porta do seu quarto e você não vai ter mais quarto com porta. Porque já que o problema foi esse, aí eu quero ver como é que você vai fazer. Ela assustou assim tudo. Eu falei, olha, pergunta para sua mãe, que me conhece há muito tempo, se eu sou capaz de fazer uma coisa dessa. Aí a Ludmila, toda apreensiva. Aí ela perguntou, a mais velha, mamãe, será que o papai faz isso? Vai chorando. A Ludmila, minha filha, o seu pai faz essas coisas. Ele faz, não tenha dúvida. Ele é capaz dessas coisas. Acho que a Ludmila já viu eu pegando a chave lá, arrancando a porta e jogando lá da sacada do apartamento. Então veja. E aí, aconteceu um milagre. Nunca mais ela se comportou assim comigo. Olha que bênção. Você acredita? Então veja, por que eu estou contando essa história para você? Só para você ver que, às vezes, na casa de Deus, você acha que tem a melhor opinião, que tem a melhor forma de fazer as coisas. Mas confie que o Pai tem o melhor para você. Ele tem o melhor caminho. Então aquilo que o Senhor valoriza e diz como verdade ampla, grande, poética e bela, é isso que vai suprir você. Não aquilo que você acha que precisa realmente. Então, será que nós temos que confiar que aquilo especialmente prometido pelo Senhor Jesus Cristo, é o que especialmente nós deveríamos desejar? Entende? O que você deve desejar? Aquilo que você quer, olhando para as partes práticas da sua vida? Ou será que você deveria desejar o que Ele deseja para você? Da maneira que Ele tem para você? Quem será o mais sábio? Ele ou você? Essa pergunta, né? Retórica, né? Você sabe a resposta. Não preciso nem te contar. Então, certamente o Senhor é quem sabe que tem o melhor para nós. Amém? Olha, bons pais normalmente fazem as melhores escolhas para os seus filhos. Por isso está escrito lá em Jeremias, capítulo 29, no verso 11. Jeremias 29, 11. Está escrito. Olha o que diz. Cadê o irmão da projeção ali? Tá lá? Tá, né? Opa, agora. Está escrito, o Senhor dizendo: eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor.
pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Você está me entendendo? Então é o Senhor dizendo para você hoje: eu é que sei, filho, que pensamentos eu tenho a seu respeito, pensamentos de paz, não de mal, para te dar justamente o fim que você está esperando alcançar. Vai acontecer. Só que o Senhor tem um caminho para isso. Por isso, meu irmão, em momentos como esse, a grande questão é você ter a sua mente renovada, sabe, no entendimento de que o melhor é o que o Senhor tem para você. Então, porque nós temos os nossos próprios conceitos, ou até preconceitos a respeito daquilo que realmente nós precisamos da parte de Deus. Depende, você já tem a sua lista definitiva de oração, sabe, de direção que você toma quando você está passando os momentos mais tumultuados da sua caminhada, quando você está passando os momentos mais desafiadores da sua casa, quando você está vivendo, sabe, momentos tão atribulados que você já, como passou por isso repetidas vezes, você já tem uma jornada, você já tem um caminho, falando, não, eu sei o que eu vou fazer. Então, especialmente quando você já tem esses formatos pré-determinados, aí que você precisa renovar a sua mente, porque é Deus quem sabe os pensamentos que Ele tem a seu respeito, pensamentos de paz, para te dar o fim que você deseja. Entende? O Senhor está interessado nisso. Só que, veja, a renovação da nossa mente é tão importante que dela depende a nossa real transformação em Deus, que foi o que Paulo disse lá em Romanos capítulo 12, no verso 2. Então, para que a gente, quando nós temos a nossa mente renovada, aí que nós vamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade, minha ou de Deus? De Deus. E qual será que é a melhor? É a sua boa, agradável e perfeita vontade, ou a vontade de Deus, boa, agradável e perfeita? Qual das duas que você acha que é melhor? A de Deus. A de Deus. Não a sua. Eu sei que você tem a sua. Fala, não, mas para mim, a vontade de Deus boa para mim nesse momento que eu estou aqui precisando de dinheiro, é o dinheiro, reais. Como que vira aqui? Isso aqui. Mas Deus tem a dele. E quando a sua mente é renovada pela palavra de Deus, você vai experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Enfim, a questão é, que promessa poética, cuja beleza é inquestionável, mas que parece possuir pouco valor prático. Então, eu estou falando tudo isso para chegar nesse ponto. Não é que dom da graça é esse tão agradável aos nossos ouvidos, mas que não tem aparente poder para transformar as circunstâncias mais atribuladas da nossa existência, os momentos mais difíceis, muito difíceis. Então, qual promessa ou dom do Senhor Jesus Cristo que Ele ofereceu para recebermos exatamente dEle, não de outro, não desse mundo, não dos recursos dessa terra, não de si mesmo, mas dEle, só dEle. Então, que promessa é essa? Que bendito favor é esse que procuramos receber por meio de certas coisas, mas que descobrimos ser esse favor certa pessoa. Então a resposta para todas essas perguntas está numa única palavra, citada pelo nosso Salvador, que nos salva de toda e qualquer tribulação. Uma única palavra, no texto que nós lemos no início. Por isso vamos voltar para Mateus capítulo 11, verso 28. Está escrito, Mateus 11, 28, ótimo. Vinde a mim, Senhor Jesus dizendo, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim,
porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, a palavra que responde a todas aquelas perguntas que eu fiz, eu vou te dizer qual é. É a última palavra do verso 28. Volta aí no verso 28, por favor. A palavra que é justamente esse dom, essa grande promessa, que muitos desprezam, é a promessa do alívio. Eu vos aliviarei. A palavra é alívio. Alívio. Talvez você não considere a importância do alívio. E por isso que eu posso dizer para você que na história dos grandes homens de Deus, tanto na palavra do Senhor, quanto na história de biografias de homens de Deus que passaram por essa terra, você vai descobrir que eles encontraram nessa promessa, nesse dom, justamente um foco da existência deles, da vida deles, para superar os momentos mais complicados que eles viveram, em todas as áreas da vida, seja na família, seja no ministério, vida financeira, saúde, não sei. Eles entenderam isso. E um exemplo disso está lá no Salmo 23. Vamos lá para o Salmo 23, no verso 1. Esse salmo, vou mostrar para você, é um salmo sobre alívio, porque foi isso que o Senhor Jesus prometeu. Se você está cansado de algum problema, de alguma situação, de alguma dificuldade, se você está sobrecarregado, qual que é o dom prometido pelo Senhor? Alívio. Ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Essa é a promessa. Então, Salmo 23 é o salmo mais conhecido da palavra de Deus, e também mais reconhecido como sendo de Davi, né? Embora Davi tenha sido usado pelo Senhor para escrever mais de 80% dos salmos. E Davi, aliás, e esse salmo, né, de Davi, o Salmo 23, ele sempre é citado com um sugestivo título, né? O Senhor é o meu pastor. É o salmo mais conhecido da palavra de Deus, mais de todos. Isso deve ter algum motivo, né? Então nós cristãos que conhecemos a palavra, sabemos muito bem, tanto dos muitos pecados de Davi. A Bíblia não esconde os pecados de Davi, as quedas de Davi, os fracassos de Davi, não esconde, está tudo muito bem exposto. Então a gente sabe dessa parte, mas também sabemos da outra parte, a graça, que é a graça de Davi, ter sido chamado pelo próprio Deus, como homem segundo o seu coração, lá em Atos. É Deus chamando, porque uma coisa é um homem de Deus falar para você: olha, meu irmão, veja que você é um homem segundo o coração de Deus. Aí você agradece, obrigado, amém. Agora, uma outra coisa é Deus falar a seu respeito, dizendo: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ah, meus irmãos. E Davi é justamente esse testemunho da graça, que pecou, aprontou, tropeçou, falhou, mas aí Deus vai e fala para ele: ele é segundo o meu coração. Inclusive o próprio Senhor Jesus, né, quando ele se apresenta da maneira mais gloriosa, inclusive no livro de Apocalipse, ele fala: eu sou a raiz de Davi. A raiz de Davi. Esse é um dos nomes do Senhor. Veja, Deus pegou o nome de Davi e colocou no nome dele. Porque uma coisa é você pegar o nome de Deus e colocar no seu, mas e quando Deus pega o seu e põe no dele? Uau! É impressionante. Então nós temos que considerar. Mas aonde está o alívio nesse extraordinário salmo de alguém tão íntimo do Senhor, mesmo cometendo tantas falhas? Vamos lá para o Salmo 23, verso 1. Está escrito: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Percebe a beleza disso, né? A poesia disso. Aí no verso 2 diz: ele que me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me, ele me leva, não sou eu que vou, ele que me leva, ele que me conduz. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que
eu ande pelo vale da sombra da morte. Agora Davi é que muda. Não é que Deus conduz ele para o vale da sombra da morte. Não, são as escolhas dele. Escolheu errado, aprontou, fez bagunça, confusão. O que aconteceu? O vale da sombra da morte ao redor de Davi. Falei, gente do céu, estou no vale da sombra da morte. Ainda que eu ande, porque Davi que andou pelo vale da sombra da morte. Não foi Deus que conduziu ele, não foi o pastor. Foi a ovelha desgarrada que foi para o vale da sombra da morte. Mas como o Senhor é o bom pastor, olha só o que Davi continuou dizendo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Entende? Por isso que o Senhor Jesus ele fez uma promessa. Ele falou, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Entende? Não é porque você pecou, errou, falhou, fracassou, que o Senhor foi, não, agora não dá mais não. Fez a bagunça, você que limpe. Não, o Senhor ele vai estar com você. Ele não vai te abandonar, Ele não vai deixar você. Por mais que você escolha um caminho, que você tenha a sensação de estar no vale da sombra da morte, Ele continuará com você. Por isso que Davi ele continua dizendo, o teu bordão, o teu cajado me consolam. E por fim, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. E o verso 6 conclui todas as coisas. Vamos declarar juntos? Verso 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aleluia. Oh, meus irmãos, você consegue sentir um alívio aí ou não? Veja, nesse momento da vida, né, de redes sociais, né, todo mundo tem rede social, Instagram, Facebook, o que mais que existe, hein? TikTok. A coisa que muita gente preocupa, você já vê rapidamente, né? Você quer conhecer alguém, deixa eu ver quantos seguidores ele tem. Deixa eu te dar uma boa notícia aqui nessa noite. A boa notícia é a seguinte: você só precisa de 2 seguidores, nada mais. Bondade e misericórdia seguindo você. Entende? Se bondade e misericórdia está te seguindo, meu irmão, para que mais seguidor? Já deu, está ótimo, está tudo resolvido, alívio. Então, aí você vai perguntar, pastor, qual trecho aqui do Salmo que você percebe assim claramente que é justamente Davi falando dessa promessa do alívio? Eu vou te dizer, no verso 3, coloque no verso 3. As primeiras palavras aqui do verso 3, que é a continuação aí, na verdade não terminou a frase do verso 2, né? Mas aí conclui aqui no começo o verso 3. Então está escrito ali, antes do ponto, né? Refrigera-me a alma. Refrigera-me a alma. Este é o alívio. E por quê? Deixa eu te contar uma história para ilustrar isso. O primeiro carro que eu tive foi um Palio. Os mais novos nem sabem o que é isso, né? Depois pesquisa no Google, não agora, ok? Era um Palio, 1.6, 16 válvulas. O bicho era um foguete. O motor dele era tão grande que não tinha lugar para o mecânico enfiar a mão. Era um negócio assim, parece que até mal dimensionado. O carro andava muito. Era bom, bichinho levinho e esperto. E aí, naquela época, né, o que eu entendia de carro era o que eu entendia de helicóptero. Nada. Entendeu? E continua assim. E aí, de repente, o carro parou. O que aconteceu? O combustível tem, né? Era um carro seminovo, né? Não tinha muitos anos de uso. Aí, liguei para o meu pai, né? Que nessas horas também tem gente mais velha, né? Para te ajudar. Meu pai, agora? Eu falei, filho, tem que chamar o guincho e mandar para o mecânico. Eu falei, é verdade, né? Chamei o guincho e tal, mandei lá para a oficina. Aí o cara mexeu e tudo e tal, fundiu o motor. Eu falei, misericórdia. Aí eu já tinha dado uma pesquisada, falei, gente, esse negócio vai sair caro. Eu estava começando a vida, primeiro carro da vida, estava pagando consórcio, sabe, aquela luta, né? Eu falei, não, mas logo agora, tinha pouco tempo que eu estava usando o carro. Aí o cara abriu lá, mexeu tudo, aí eu quis entender, porque eu, assim, eu sou curioso, né? Eu não sei de muita coisa, mas eu tenho curiosidade, basicamente isso. E aí eu cheguei no mecânico tentando entender, fiquei uma tarde inteira lá com ele conversando, tentando entender. Falei, o que aconteceu? Ele me explicou todo o processo.
E a razão do problema era o seguinte: havia um defeito no sistema de arrefecimento do carro. Então ele não refrigerava para ficar na temperatura ideal e estava com um pequeno problema lá no radiador. E é isso que provocou, por consequência, né, o motor fundir, superaqueceu. E aí, ele foi e me falou algo muito curioso naquele dia. Eu não sei se é verdade, eu vou entregar do jeito que eu recebi, ok? Porque às vezes tem algum mecânico profissional que pode discordar de mim, mas foi o que ele falou para mim. E o cara lá, o mecânico que está lá, tem décadas lá em Goiânia lá. E depois que ele consertou, realmente, nunca mais teve o problema, porque eu continuei pisando firme nele, sabe? Ele ia, e não fundiu mais nada. Ele falou para mim, ele falou: Roberto, se você perguntar para qualquer pessoa qual que é o coração do carro, muita gente vai falar, não, é o motor é o coração do carro. Aí ele falou para mim, olha, muita gente está andando com o carro aí, com o motor cheio de problema, e o carro continua andando. Então, muitos problemas podem acontecer no carro, e o carro continua andando. Aí ele falou, mas o radiador, o sistema de arrefecimento do carro, se ele quebrar, o carro para e traz um grande prejuízo. Aí ele foi e afirmou, portanto, o coração do carro não é o motor, o coração do carro é o radiador, é o sistema de arrefecimento. Eu nunca tinha ouvido isso. Eu falei, mesmo? Eu falei, rapaz, então esse negócio é importante, né? E ele explicou todo o conceito. E por que eu estou falando isso para você? Porque Davi sabia disso. Não que Davi tenha tido carro, né? Mas ele sabia disso. Assim, carro como o nosso, né? Quando ele fala, refrigera-me a alma. Sabe aqueles momentos mais difíceis que você enfrenta, de tribulação, de angústia, de problema que você não encontra a solução, que parece que é só um caminho que vai te levar até para a morte. Você desespera, você surta, você se deprime, você se enraivece. Como sair dessa situação, desse aperto, desse problema, dessa tribulação? O que está acontecendo? O seu radiador parou de funcionar, começa a hiperaquecer aqui, no seu coração, na sua alma, às vezes dá um nó na garganta, você acorda assustado à noite, você não sabe o que fazer, você perde o sono, perde a fome, ou ganha mais fome do que tinha também, porque pode ter esse inverso, começa a comer, sabe por quê? Porque o seu sistema de arrefecimento não está funcionando, e aí, sabe, o seu coração, a sua cabeça está hiperaquecida, e aí tem crente que permite chegar ao ponto de fundir o motor, tudo porque não teve refrigério na alma. Esse é o alívio. Por isso, meu irmão, não importa qual seja o seu problema, o Senhor prometeu. Está cansado, sobrecarregado, hiperaquecido, com tribulações, problemas, confusões, que você não encontra a solução, que a solução é distante, às vezes até te dizem que é impossível, e você está para surtar, para ter um acesso de loucura, de querer quebrar coisas, e até pessoas, mas enfim, o radiador não está funcionando, mas Davi descobriu o que Jesus convidou você para experimentar. Davi, ele sabia de alguma maneira o que o Senhor Jesus disse para nós, de alguma forma Davi, porque é um homem íntimo de Deus, segundo o coração de Deus, ele entendeu o que o Senhor estava dizendo, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu refrigerarei a sua alma, eu te aliviarei, entende? Ah, pastor, mas eu preciso da solução do problema. Não, receba o que o Senhor está prometendo para você, o alívio, porque eu digo para você, eu não estou livre de problemas. Se eu contar minha vida para você, é capaz que você chora, sabe? Mas enfim, os problemas continuam. Mas todas as vezes que eu consigo perceber o radiador hiperaquecendo, opa, vamos refrigerar esse negócio. O que eu faço? Lembro do chamado do Senhor. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, refrigerarei a sua alma. Vinde a mim, todos vós que estáis com, sabe, o radiador hiperaquecido, que eu vou trazer refrigério, e vai voltar a ficar tudo refrigerado. Eu digo para você, vários problemas eu estou enfrentando atualmente, vários desafios, difíceis, muito complicados. Só que deixa eu te falar uma coisa, o radiador está funcionando bem. Não é por causa de mim,
não é minha habilidade, eu só fui a Ele, porque esse é o convite dele, e essa é a palavra que Davi libera aqui: refrigera-me a alma. Ele que refrigerava a alma de Davi, e esse mesmo que prometeu refrigerar a alma de Davi, ele prometeu refrigerar a sua também. Por isso eu não sei o que está esquentando a sua cabeça, mas eu sei quem pode refrigerar isso, é o Senhor Jesus. Não é a solução do problema necessariamente, às vezes o problema vai demorar para passar, mas que enquanto não vem, que você esteja aliviado no Senhor. No Senhor. É interessante que no final do Salmo, voltem para o verso 6 por favor, bem no finalzinho, esse refrigério, que é esse alívio, que somente o bom pastor pode nos dar, Davi encerra esse salmo no último verso, e aí ele tem essa convicção, bondade, misericórdia me seguindo e tudo, mas também Davi ele fala que esse alívio, finalmente também leva ele para um lugar, para um espaço, para um contexto, um cenário. É como que ele conclui dizendo: e habitarei, aonde? Na casa do Senhor todo o sempre. Por isso, deixa eu te falar uma coisa para você, meu irmão. Um caminho para o alívio, para o refrigério da sua alma, é você continuar, habitar, congregar na casa do Senhor para todo sempre. Entendeu isso? Por isso, nos piores momentos da sua vida, meu irmão, não deixe de vir no culto, aí que você tem que vir. E venha nos dois, que bom que aqui tem dois. Que tem irmão que é assim, lá em Recife também a gente tem 2 cultos há muitos anos, nem lembro quando a gente começou a ter culto de manhã, tem muitos anos. Porque um dia eu ouvi o pastor Luiz falando que era importante, eu falei, então vamos fazer. Ele falou, eu confio mais na opinião dele que na minha também. E aí, quando eu fico vendo irmãos assim, que não precisava de vir, participa de um culto, participa do outro, eu já fico, gente, irmão, está tudo bem com você? Eu falei, não, pastor, eu estou bem, agora eu estou bem, estou aliviado. Então veja, por isso que o inimigo resiste tanto à sua participação numa conferência como essa. Por isso que o inimigo semanalmente te faz propostas para você deixar de vir para o culto e te dá razões. Você trabalhou demais, você está cansado, você precisa, descansar. Mas aí que está, o descanso está nele, e especialmente na casa dele. O alívio que ele propõe é especialmente aqui, nesse lugar. Por isso que Davi falou, ele concluiu esse salmo com esse entendimento. Amém? Por isso, a casa do Senhor não é somente o próprio Senhor, mas também quando os filhos da casa estão juntos, congregados, reunidos, ou seja, a igreja, o nosso alívio, ele vai estar no Senhor e na casa desse Senhor. Amém? Só que o apóstolo da graça, ele também acreditava muito no alívio, e nos momentos mais difíceis da vida dele, ele entendeu essa promessa do alívio. Eu acredito que Paulo com frequência estava se lembrando desse convite do Senhor: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, alguém que experimentou esse alívio intenso no Novo Testamento foi o apóstolo Paulo. E veja, Paulo foi um grande homem de Deus, mas que viveu muitos problemas, muitas tribulações, muitas confusões. Irmãos, mais da metade do Novo Testamento foi escrito por Paulo. As grandes verdades do Evangelho da Graça, foram explicadas por Paulo. Então Paulo escreveu 13 ou 14 dos 27 livros do Novo Testamento, você incluir a carta aos Hebreus, dá 14. E Paulo foi o único dos apóstolos que foi reconhecido por um outro apóstolo em vida, como alguém que era usado para escrever a Escritura, a palavra de Deus. Pedro reconheceu isso. Ele falou, não, as palavras de Paulo, que lá não é só cartinha de pregação não, irmão, que lá é palavra de Deus mesmo, é Escritura. Pedro percebeu isso e reconheceu na vida de Paulo, que veio depois de Pedro, você sabe da história. Então, esse Paulo, que escreveu as mais profundas e elevadas verdades da palavra de Deus, sim, esse Paulo, ele teve uma vida de muitas tribulações e grandes sofrimentos. Só que as perguntas que nós devemos fazer são as seguintes, para a gente descobrir isso no testemunho de Paulo, nas cartas de Paulo. Como Paulo conseguiu suportar todas essas coisas?
Se você quer saber um resumo da vida de Paulo, dos sofrimentos dele, leia 2 aos Coríntios. É tipo uma autobiografia. Coisa impressionante. Imagina, o cara pregando o evangelho, era preso por causa disso. Aí de repente quer transferir para o lugar, entra num barco. Aí o barco afunda. Chega lá na ilha, vai mexer na fogueira, a cobra pica. Então, uma coisa atrás da outra. É deixado, é abandonado. No final da vida, foi preso 2 vezes por Roma. Escreve a carta para o único que, de certa maneira, continuou com ele, para Timóteo. Né? As últimas cartas que Paulo escreveu, a última carta é 2 Timóteo. É a carta final da vida dele. E aí ele foi e falou: todos me deixaram, mas o Senhor não me desamparou. Agora, então como que Paulo chegou a experimentar tantas lutas e mesmo assim ainda dizer que vivia contente por causa do alívio que ele recebeu? Como? Então, o alívio é a resposta para essa vida contente. Paulo, ele aprendeu isso no Senhor, quando ele descobriu o alívio. Por isso está escrito lá em Filipenses capítulo 4, verso 10. Olha aí, por favor, Filipenses 4, 10. Paulo dizendo: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Verso 11. Digo isso não por causa da pobreza. Foi um momento da vida de Paulo. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Não importa qual era o nível de problema, de tribulação, de angústia, de confusão, de guerra contra Paulo, que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendeu. Aí no verso 12 ele continua: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tem experiência. Tudo, todas as circunstâncias. Tanto de fartura, o tanto de comida, aleluia, o tanto de dinheiro, glória. Alguém pode dizer aleluia? Eu não. Fartura. Fartura não é porque é farta, não, é porque tem muito, entendeu? Tanto de fartura como de fome. Falta. Fome. Assim, de abundância como de escassez. E aí vem o verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece por causa do seu alívio. Por causa do alívio que eu vivo, que eu recebo, que eu experimento da parte dele. Eu posso estar na escassez, eu posso estar na pobreza, eu posso estar na necessidade, na dificuldade, na tribulação, mas eu aprendi a viver contente, porque tudo eu posso naquele que me fortalece, e ele me fortalece dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Por isso que eu posso todas as coisas nele, porque ele me traz alívio, refrigera a minha alma, e agora eu consigo viver contente em toda e qualquer situação, não importa a dificuldade dessa história. E aí no verso 14, ele conclui como Davi concluiu o Salmo 23. É curioso isso, como que a palavra de Deus só tem um autor mesmo. O autor é só um da palavra de Deus, você sabe, né? Deus só usou pessoas distintas. Olha como é que Paulo termina. Eu fico até desconfiado. Se eu conseguir lembrar na glória, lá quando eu chegar diante do Senhor e encontrar Paulo, né, de repente eu vou perguntar para ele: Paulo, quando você escreveu aquela carta lá, né, aos Filipenses, né, você estava lembrando do Salmo 23 de Davi? Como é que é? Só para saber mesmo, né? De repente, se eu lembrar, eu vou tirar essa resposta, essa curiosidade, né? Porque olha só o que ele fala no verso 14: todavia fizestes bem. Quem são essas pessoas, né, que Paulo está se referindo? São os irmãos da igreja da cidade de Filipos, os filipenses, amém?
Então, verso 14: todavia fizestes bem. Quem fez bem? A igreja, associando-vos na minha tribulação. Paulo, ele está dizendo que esse alívio que ele recebeu também porque os irmãos estavam junto com ele, porque ele tinha a igreja do lado dele, ele estava do lado da igreja, junto à igreja, envolvido na igreja. E veja, e é interessante isso aqui, porque Paulo fala, vocês se associaram na minha tribulação. Geralmente é bom a gente associar no sucesso de alguém, dando tudo certo, não é não? Se alguém de repente muito rico, muito bem sucedido, falar, eu quero chamar você para ser meu sócio. Aí você fala, rapaz, eu não tenho dinheiro não. Eu falo, não importa, né? Você vem do jeito que está e a gente se tornando sócio, é tudo nosso. O que é isso? Aí é associar no sucesso, né? Na prosperidade, que bom, qualquer um quer. Mas Paulo teve irmãos que se associaram com ele, falaram, Paulo, eu estou com você no meio da tribulação de Paulo. Paulo estava tendo problemas, Paulo estava tendo dificuldades, mas tiveram irmãos, por causa da vida da igreja, que falaram, Paulo, nós estamos associados, vinculados a você, mesmo que está dando muita coisa errada, muita coisa confusa na sua vida, nós estamos com você. Igreja, o alívio você tem na igreja, por isso você precisa estar na célula também, toda semana, vida da igreja, entende? Por isso você não deve abrir mão. Paulo descobriu isso também. Paulo que é Paulo, precisou disso. Aí você acha que você não vai precisar. E no final de tudo, tudo que está escrito aqui, no final de tudo, no livro do fim, e não apenas no livro do fim, que é Apocalipse, mas no final do livro do fim, no final de tudo, é prometido o seguinte, alívio. Isso que é prometido. Deixa eu mostrar para você, Apocalipse capítulo 21. Quantos capítulos tem Apocalipse? 22. Está no final do fim mesmo, percebe? No final de Apocalipse. Então, Apocalipse 21, a partir do verso 1, pode colocar aí por favor. É impressionante nós observarmos que a promessa e o grande dom de Deus, no final de todas as coisas, quando nos é apresentado o novo céu e a nova terra, a ênfase que o Senhor dá é justamente nisso, um alívio definitivo, um alívio que você já pode ter acesso hoje, que o Senhor convida você para experimentar hoje, e a cada dia da sua vida, não importa onde você esteja, lá na sua casa, no meio do caminho, no meio da rua, Ele continua dizendo para você, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Pastor, o que vai acontecer no novo céu e nova terra? Isso aqui é a conclusão da história. A partir desse ponto aqui, a Bíblia não fala mais nada adiante, é só isso que vai acontecer no final, pelo menos que está nos informado na palavra de Deus. Novos céus, nova terra, tudo aconteceu já, passou grande tribulação, sabe, passou o milênio, passou tudo, aí chegou agora no final do fim, novos céus, nova terra, que é o penúltimo capítulo da Bíblia, então está terminando. Olha só no verso 1, Apocalipse 21, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Você que gosta de mar, aproveita, porque não vai ter mais. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada, enfeitada, embelezada para o seu esposo, Cristo. Verso 3. Então, ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Tabernáculo, congregação, a igreja, a casa do Senhor. Entende? Final. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. E agora a partir do verso 4, fica mais clara a promessa do alívio, que no final das contas é o que Deus promete no final de tudo. Olha o que diz o verso 4.
e lhes enxugará. Ele não é um anjo, não é um dos 4 seres viventes, não é um dos 24 anciãos. Ele, o Senhor, o Criador de todas as coisas, o Todo-Poderoso, que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele, verso 4, ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Ele vai enxugar. É Ele não vai mandar alguém. É Ele que vai ao seu encontro. E o texto continua dizendo: e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, João, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O que é isso? O que é a conclusão final de todas as coisas? Um grande e permanente, eterno alívio. Por isso que essa é uma grande promessa, um grande dom da parte do Senhor, e é o que você realmente precisa. Não, pastor, eu preciso trocar de carro. Não, eu preciso de outro emprego. Não, eu preciso de um casamento melhor. Não, eu preciso dessa cura aqui agora. Olha, veja, nada contra querer essas coisas, e Deus vai te dar, amém? Mas enquanto não acontece, o que realmente é necessário é você ouvir o chamado do Senhor, dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, não importa qual seja a razão, seja por culpa sua ou não, todos vós que estáis sobrecarregados, não importa também o motivo de você estar sentindo pesado, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Essa é uma grande promessa, é um grande dom. Meu irmão, veja, pastor, é a parte prática. Pois é, vamos para a parte prática, né? Faz o teste. Sabe, quando você estiver desesperado, uma situação muito difícil, meu irmão, procura um lugar reservado. Pega, às vezes alguma música ali de adoração que você gosta mais, que tem tocado mais você. 5 minutos, eu não estou falando 1 hora ou meia hora, 5 minutos, só 5 minutos, faz o teste. E lá, reservado, diante do Senhor, você liga aquela canção de adoração e se rende diante dele e fala: Senhor, está complicado, está difícil, eu não sei o que fazer, eu estou cansado, eu estou sobrecarregado, mas eu ouvi o Senhor me chamar, dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Senhor, eu estou aqui. Meu irmão, eu tenho certeza que um refrigério do céu, que nenhum homem pode te dar, que nenhuma bênção dessa terra pode te conceder, que ninguém jamais poderá fazer por você, esse alívio vai invadir você. E apesar de você olhar para as circunstâncias e elas não terem melhorado, mas você é outro, você está em paz, você aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, você está voltando a dizer: tudo posso naquele que me fortalece, porque eu sei que bondade e misericórdia certamente me seguirão. Alívio. Aplauda o Senhor. Senhor, fala: Senhor, o teu alívio. Eu sei que você precisa de muitas coisas, em muitas áreas da sua vida, mas eu estou aqui para te dizer hoje: confia no chamado do Senhor Jesus, confie no convite dEle, confie que a melhor opinião é a dEle, e Ele está dizendo para você: filho, esqueça dessas coisas, vinde a mim, venha. Você que está cansado, sobrecarregado, com o motor quase fundindo, cabeça quente, apenas vá a Ele, e Ele vai te dar alívio. Por isso que é tão importante a igreja, que quando você vem para a igreja, você não vem
somente nesse aspecto, né? Você vem para o corpo de Cristo, que é a igreja. Entende? Quando você vai para a célula, você está indo para Ele. Mas, meu irmão, nos momentos mais complexos, vai ser você e Ele mesmo. Como eu falei, faça o teste. 5 minutos, só 5 minutos. Uma música. Você se rende e fala para Ele. Está complicado. Está difícil. Não sei o que fazer, não encontro saída. Ninguém pode fazer isso por mim. Me ajuda, Senhor. E o alívio virá. E você vai voltar a viver contente em toda e qualquer situação. E as pessoas vão ficar tão impressionadas com você que vão chegar para você e falar: rapaz, está tão alegre, tão feliz, recebeu uma bênção, está tudo certo. Fala: ih, rapaz, tem um monte de problema acontecendo aí. Ué, mas como assim? Não entendi. Como é que você está alegre? Fala: rapaz, eu ouvi o convite do meu mestre. Ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então está tudo bem. Eu sei que a bondade e a misericórdia dele me segue, tudo eu posso nele. Então vai resolver. Para que eu vou perder sono com isso, esquentar minha cabeça com isso? Vou nada, eu vou a ele, ele me alivia, refrigera a minha alma. Entende? Por isso, ir até Cristo, no final das contas, é uma questão de alívio. Amém? Quero chamar o irmão para o teclado aqui, por favor. E a resposta do Senhor para você sempre será essa: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Veja, o próprio Senhor, Ele afirmou lá em João, Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, Ele falou: essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. A paz é nele, não é nas circunstâncias, não são nas pessoas ao redor de você. A paz não é nas coisas, nele. Por isso você vai a Ele. E essa paz é só essa expressão do alívio. Agora eu estou em paz. Que alívio. Obrigado, Senhor. E aí, o Senhor continua: então essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque em todas essas aflições, se você vier a mim, eu vou te dar alívio, porque eu venci o mundo inteiro, e eu venci por você, e você vai vencer, quando você vier, responder ao meu chamado, diz o Senhor. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vou te dar alívio, paz, refrigério. Tudo você vai poder enfrentar em mim. Por isso que Davi disse, né, em um outro dos seus salmos: ainda que um exército inteiro se acampe contra mim. Imagina, um exército fazendo guerra contra um homem. Pensa uma coisa perigosa, que é para dar pânico, né? Um exército contra um. Só que aí Davi vai e diz: homem segundo o coração de Deus, íntimo de Deus, ainda que o exército inteiro se acampe contra mim, mesmo assim eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Aquele que tira o medo, o pânico, o pavor, o desespero. Olha, irmãos, eu não ia falar, mas eu vou falar, porque eu estou à vontade aqui. Isso é uma coisa íntima, eu não costumo falar isso em todo lugar. Na verdade, não lembro de eu ter falado disso, mas enfim, vou falar. Olha, irmãos, tiveram momentos na minha vida lá em Recife que eu achei que eu estava ficando doido da cabeça mesmo. Tanta angústia, pressão, tantas coisas. E foi justamente nesse momento que eu descobri essa bendita promessa da graça de Deus. Ah, pastor, então tudo resolveu? Não, tiveram coisas que pioraram, sabe? Mas como que eu vivo agora? Eu descobri o caminho do refrigério da minha alma. Eu fico olhando ali para a temperatura do motor. Começou a aquecer, falou: vamos refrigerar agora. Não divulga isso não, viu, irmãos, que eu falei, né?
Não vou nem falar mais nada, porque senão os irmãos vão embora, eu não termino a pregação. Mas vamos lá. Mas eu estou bem agora, amém, irmãos? Então veja, Jesus, Ele nunca prometeu que seria fácil, mas Ele sempre prometeu que estaria presente com você. Ele está, Ele não te deixa. O problema é que às vezes você está de costa para Ele. Volte-se para Ele, vá a Ele, que você vai receber esse alívio. Alívio imediato, alívio instantâneo, alívio gratuito, alívio para quem não merece, alívio do céu, experimentado hoje, aqui, agora, nessa terra. Alívio. Você só precisa de alívio. É disso que você precisa, de alívio. E houve um grande homem de Deus que você deve conhecer, já ouviu falar, Agostinho, né, conhecido como Santo Agostinho. Nessa época não tinha acontecido ainda a reforma protestante. Eu não sei se você sabe, mas Agostinho foi um dos homens de Deus que mais influenciaram o grande sistematizador da reforma que foi feita por Lutero, mas quem sistematizou, criou doutrinas, escreveu de maneira... escreveu muito e escreveu muito bem detalhes das doutrinas do Novo Testamento, foi João Calvino. João Calvino foi muito influenciado por Agostinho. Então talvez você não sabe, mas no meio cristão evangélico, né, nós somos muito agostinianos, sem você perceber. Foi um grande homem de Deus. Agostinho, ele é reconhecido pelos homens do mundo, não estou falando só de crente ou católico, não, como uma das personalidades assim mais cultas da história. Entende? Ele não foi apenas, né, um religioso, um filósofo. Ele marcou a história da humanidade. As pessoas sabem sobre ele. Agostinho, conhecido como Santo Agostinho. E aí, esse santo homem de Deus, certa vez ele disse o seguinte, eu vou ler para você, olha o que ele disse. Eu já li em Sócrates, né, quando escreveram sobre ele, Platão, Aristóteles e outros filósofos, algumas palavras que são sábias, Agostinho disse, mas eu nunca li em nenhum deles, ou em qualquer escrito dos homens dessa terra, o seguinte: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Agostinho leu de tudo, conheceu de tudo, era um homem muito culto, mas ele nunca leu em nenhum outro lugar uma promessa tão preciosa, tão simples, mas ao mesmo tempo tão profunda e tão necessária, especialmente nos momentos mais difíceis da nossa vida. Por isso a questão não é você receber dinheiro, que você precisa é de sentir alívio. E aí mesmo não tendo dinheiro, você vai conseguir seguir alegre e contente. E em seguida, não se preocupe, o dinheiro virá, Ele cuida de você, Ele está com você. Então, está precisando de dinheiro? Não é o dinheiro que traz alívio, é o Senhor. Está precisando de cura? Não é realmente a cura que vai trazer alívio, é o Senhor. Está precisando de um casamento restaurado? Não será necessariamente o próprio casamento restaurado que vai trazer alívio, é o Senhor. Independente do que você precisa, o alívio não é alguma coisa, o alívio não é algum lugar, o alívio é uma pessoa, o alívio é Cristo, é Ele. E você íntimo dele, cheio dele, indo a Ele, você vai poder dizer como Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. E Ele me fortaleceu, porque Ele me deu alívio. Eu fui a Ele, Ele me deu. É um dom de graça, é para todos, a todo instante. E Paulo viveu muitas vezes esse contexto entre lutas insistentes e o alívio presente. E o texto onde ele deixou isso muito claro está lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 7. Se puder já colocar para mim.
quando ele faz quase que uma autobiografia da vida dele nesse mundo caído, enquanto ele servia pela graça o propósito do evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso aqui é posso dizer assim, um resumo de 2 Coríntios. A gente vai ler um pequeno trecho aqui, que eu estava falando para você descobrir o que Paulo sofreu. 2 Coríntios capítulo 4, verso 7. Está escrito: temos, porém, este tesouro. Tesouro é Cristo. É o grande tesouro. Não tem nada mais caro, mais belo, mais rico, mais precioso do que Ele. Ele se entregou por você e a você. Ele permanece em você. Amém? Então Paulo dizendo: temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Eita, vaso de barro quebra, você sabe, né? Só que aí Paulo ele explica: para que a excelência do poder seja de Deus, não de nós. E aí no verso 8 e 9, agora ele fala de como foi a vida dele. Ele disse, no verso 8: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Aí ele diz ainda: perplexos. Sabe, perplexo é quando você fica assim assustado com a situação, com o problema, com a tribulação. Você fica, sabe quando aquelas imagens desanimadas, quando cai o queixo da pessoa assim, tipo assim, você viu o que está acontecendo agora? Perplexo, assustadíssimo, perplexo, porém não desanimados. Os irmãos estão acompanhando aqui, amém? Não desanimados. Aí depois ele fala perseguidos. Meu Deus do céu, o sujeito estava pregando o evangelho da graça, fazendo a obra de Deus. Ele não era bandido nem criminoso, estava querendo o bem das pessoas, tirar o peso, a angústia da lei. E judeu perseguindo ele, e crente judaizante também. Perseguido. Sabe, isso pode estar acontecendo com você também, em algum contexto da sua família. Não sei se é o caso da sua família, mas na minha família, eu venho de uma família tradicionalmente católica. Eu tenho familiares que são padres, que são freiras. E quando houve a minha conversão, então teve uma revolta da família. Está traindo a tradição da família. Foi uma perseguição, foi horrível. Né? Tem um primo, né? Até lá no Vaticano. Família muito católica, perseguição. Só que Paulo continua: perseguidos, porém não desamparados. Está sendo perseguido? Pessoas estão se levantando contra você. Você não está sozinho, você não está desamparado. Abatidos. Acontece de ficar abatido. Mas aí Paulo vem e diz: porém não destruídos. Estamos de pé. Amém? Então esses 4 nãos que Paulo fala aqui tem uma única razão: alívio. Não angustiado, porque tinha alívio. Não desanimado, porque tinha alívio. Não desamparado, porque tinha alívio. Não destruído, porque tinha alívio. A tribulação veio, perplexo Paulo ficou, ele foi perseguido e até mesmo ficou abatido, mas ele perseverou e vai receber a coroa naquele dia, por meio do caminho onde ele creu na promessa de Cristo. Quando ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quero chamar os irmãos da equipe de louvor aqui. Eu sei que passou do horário normal do culto, mas isso aqui é conferência, viu? Não sei se alguém está sabendo, é conferência, o tempo é maior, amém? Então lá para as 10h30 a gente sai daqui, aleluia. Brincadeira, viu, irmãos? É 11 horas mesmo. Brincadeira de novo. Os irmãos estão comigo aqui, amém? O pastor Renato falou para mim: não, conferência, né? Até umas 8h30, tá falando, amém, mas eu vou tentar terminar antes, tá bom? Antes das 10, brincadeira de novo. Antes das 8h30. Eu quero cantar uma canção com você. Os irmãos não cantam essa música. Eu não conheço nenhuma igreja que canta essa música. Ele só começa a cantar depois que eu preguei essa palavra, geralmente, igual na Recife. É uma música do meio pentecostal. Às vezes você nem conhece a artista, ou às vezes você conhece. O que eu descobri também, viu, pastor Renato?
Tem uns irmãos da videira que eles têm uma vibe pentecostal. Não, eu lembro um dia com os irmãos do louvor lá, a gente nunca tinha cantado música da Cassiane e tal, dessa turma aí. O irmão do louvor começou, a igreja inteira veio abaixo, assim, cantou, os irmãos nem olhavam a letra. Eu falei, gente, esses irmãos, né, tá só no manto, né, lá, né, por trás dos bastidores, estou sabendo. Mas enfim, essa é a música desse pessoal, desse ambiente, só que ela é uma música lenta. E quando eu ouvi essa música a primeira vez, irmãos, essa é uma das músicas que, acho que nos últimos 10 anos, vamos dizer assim, né, que mais vezes eu ouvi. Os momentos difíceis. Bem que essa música não tem 10 anos não, né? Tem menos. Sabe, já teve alguma música assim que te tocou tanto, que você ouviu assim 10 vezes seguida, acabava, repetia. Então essa música me marcou no momento que eu tive revelação no Senhor desse alívio, e que me faz agora viver contente em toda e qualquer situação, porque tudo eu posso naquele que me dá alívio. Por isso fique em pé. E você vai acompanhar a letra, vai ter a letra aqui na projeção. Você vai cantar acompanhando. Talvez você pode ficar um pouco confuso no ritmo. E não seja exigente com os irmãos aqui não, tá bom? Eles tiveram que pegar essa música, eu avisei tipo agora há pouco, assim, entendeu? Logo depois do culto da manhã, lá para a hora do almoço. Não, ele não conhece, né? Fala, não, eu sei, mas vocês vão conseguir. Amém? Acho que eles estão tudo aliviados já aqui, amém? Vamos lá. Amém. Presta atenção na letra, amém? O meu combustível Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce, Para não desistir. pra não desistir. Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. Pega suas mãos e diga: És o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar. que me impulsiona. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Aleluia. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve Aqui. nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. Pega suas mãos, diga para ele: és o meu alívio. És o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu
motivo é porque sempre esteve aqui nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? Por um instante, seus olhos fechados, fala para o Senhor: Senhor, eu estou aqui, eu estou indo ao Senhor, eu vim aqui para estar contigo. Fala para o Senhor o que está pesado, fala para o Senhor o que está difícil, mas fala também para Ele: Tu és o meu alívio, Tu és o meu alívio, Senhor. Você que tem passado por momentos tão difíceis que parece que você não acha saída, se você quer receber oração, vem aqui à frente, porque esse alívio vem também através dos irmãos da igreja que oram por você. Vem aqui à frente, nós queremos orar por você, para que você receba ainda mais desse alívio. Venha, 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 sem constrangimentos. Venha, venha. Aleluia. Os irmãos da liderança podem vir também. Vamos cantar essa música mais uma vez, do início. Agora que você aprendeu, eu vejo que vários irmãos cantaram aqui também. Enquanto nós cantamos mais uma vez essa canção, nós vamos orar também por esses irmãos que estão aqui. Eu tenho certeza que alívio do céu, instantâneo, imediato, gratuito, está sendo liberado aqui nesse lugar. E esse é um caminho que você pode encontrar todos os dias, lá na sua casa. Como eu disse, 5 minutos, vá a Ele, amém? Vamos mais uma vez ao começo, enquanto os pastores, os irmãos da liderança que não estiverem aqui na frente, venham para interceder por esses irmãos também, pôr as mãos, amém? Mas se eu estiver aqui na frente recebendo, receba, tá bom? Vamos lá, no começo. O meu combustível pra continuar, Jesus é a calma e o aconchego dos meus dias, o meu alicerce pra não desistir. Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, Pai, eu confesso, tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que um fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso, bem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? Tá tão complicado, Pai, eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o tudo que eu preciso, bem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. Espírito Santo vai abraçando agora cada irmão aqui nessa noite. Sinta o abraço do Espírito de
receba essa promessa hoje. Venha a Ele, lança sobre Ele. O abraço do Senhor Jesus. És o meu alívio. Se eu não desistir, o motivo é Algo porque está se acontecendo você agora aqui na tua vida, meu irmão. nos piores momentos Toda aquela dizendo que angústia, nunca desiste. sai agora. Lança a Ele, lança aos pés do Senhor. Meu alívio pra prosseguir. Jesus, Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado por todo o alimento que nós tivemos aqui nesses dias. Toda palavra, toda revelação. Obrigado, Senhor, por cada um dos pastores que estiveram conosco aqui. Que o Senhor continue liberando sobre a vida deles mais unção, mais vida, suprimento. Eu declaro sobre a nossa igreja que algo vai acontecer depois desses dias. Não só pela igreja, mas na sua vida, meu irmão. Em especial depois dessa palavra, algo vai acontecer. Lança sobre ele toda angústia. Deixa o Senhor refrigerar a tua alma. Deixa o alívio do Senhor vir sobre você. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? Levanta suas mãos, todo mundo. Vamos fazer uma oração para encerrar. Diga comigo assim, diga: Senhor Jesus. Diga: eu creio que em Ti eu tenho todo suprimento. Diga: em Ti eu tenho toda vitória. Diga: em Ti eu sou mais do que vencedor. Diga: eu lanço sobre o Senhor toda ansiedade, todo peso, todo fardo, toda preocupação, toda angústia. Diga: eu quero a promessa do alívio para minha alma, em nome de Jesus. Aleluia. Quantos podem aplaudir o Senhor Jesus nessa hora? Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Aleluia. Quantos foram abençoados nesses dias aqui, irmãos? Meu Deus. Meu Deus.